Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento de TI aplicada. O assunto de hoje é um assunto bem interessante que é gerência de expansão, o pós-start de projetos digitais funcionais. Nessa aula, mais especificamente, será lecionado os eventos que devem acontecer ou que provavelmente se fazem necessários depois que um produto digital é lançado. Quando ele é lançado necessariamente, o que ele pode apresentar, assim como o Real-Time Pro, é o que nós chamamos de funcional, né? O que é funcional? É que funciona. O site do Real-Time Pro está pronto, o produto é um produto que já tem uma ideia por trás aqui, que é tecnologia de comportamental de leitura. Tem uma entrega de valor envolvida já, que se trata em relação aos gráficos, né, que são apresentados, e isso são particularidades. O site, em questões de desenvolvimento, ele já foi feito, né, mas foi feito entre aspas. Por quê? Porque quando se trata de desenvolvimento, a gente sempre está desenvolvendo. Mas depois que a gente faz um produto funcional, a gente passa a ter um outro, não vou dizer necessariamente problema, mas outra questão para se preocupar. Por quê? Porque o produto está pronto, ele está funcionando na sua base inicial, né? Já se tem um modelo de expansão de desenvolvimento, que não é o caso dessa aula aqui de hoje, desse treinamento de hoje. E nessa expansão de desenvolvimento são criados mais gráficos, dentre outras funcionalidades. Mas o site foi publicado, o produto foi feito, ele está funcional e aqui está os números, né? Os números aqui são de que com apenas um clique é ativado o serviço e foram feitos 5 análises aqui de reports, foram feitos 5 análises de URLs e os minutos que foram contabilizados. Mas aí é que está. Por quê? Porque para imaginar que, olha, o site ficou pronto, tem 5 pessoas que entraram aqui, vamos assim dizer, e utilizaram o produto. E agora? Como que vai fazer para crescer? Como que a gente coloca um fermento nisso? Como que o produto vai circular em relação a questões financeiras, sendo que com 5 relatórios sendo emitidos por mês, não tem como uma empresa sobreviver, não tem como o produto ser viável economicamente se tem apenas esse quantitativo de pessoas. Então a gente se faz necessário que a gente tenha um tráfego. E para a gente fazer esse tráfego, precisa de um gerenciamento de expansão do produto digital, para que o produto digital deixe de ter um valor pífio e passe a ter um valor expressivo, como foi o caso desse outro produto aqui, né, que é o Take-Apps original. O valor patrimonial dele, nessa data aqui que tinha sido analisado, era de US$ 31.000. Então, se for falar em termos de venda, se fosse de interesse vender o produto, poderia se pedir aí o valor tranquilamente de R$ 150.000. Vamos colocar que o dólar está R$ 5, na verdade está 6, R$ 180.000. Apesar do valor chegar a ter US$ 43.000, a questão também é um modelo de monetização, quantidade de visitas, se é modelo de monetização através de assinatura, através de ads, e como que é feita a monetização. Mas isso é questão da gerência de produto. A gerência que hoje é em relação à gerência de expansão. Ou seja, o produto foi lançado, ele foi startado e o produto vale menos de US$ 50. E aí precisa fazer com que esse valor aumente. Ou seja, são coisas que estão ligadas intimamente com o Word e com o growth também, né? Com a taxa de crescimento e as métricas aí para poder analisar quais são fatores que influenciam nesses valores. Então, o valor patrimonial, o valor que pode ser vendido, e o valor de receita mensal ou diária, isso aí está relacionado com o Word. Growth já é a taxa de crescimento. E as KPIs são as métricas necessárias para estar analisando isso. Mas isso é mais uma questão de gerência de produto. O assunto aqui de hoje é gerência de expansão.
É o que mais acontece com muitas startups. Termina de fazer o produto, tem desenvolvedores bons, os desenvolvedores fazem a parte complexa em questões de algoritmo, em questão de programação, em questão de teste, em questão de banco de dados, em questão de tudo que envolve questão de código. Mas o produto ele simplesmente não anda, não chega no mercado, não se expande. E aí se faz necessário outros tipos de operações. Então, são dois tipos de operações que acabam acontecendo quando o produto chega nesse mínimo funcional, certo? Então, a aula de hoje é sobre fundamentos de expansão de produtos digitais e aprender a sentir o produto e sabendo ver o crescimento. Vamos lá ser um pouco mais específico em relação a isso. Primeiro passo, primeira coisa que tem que ser entendida é que gerência de expansão é mais sobre saber se deve crescer do que crescer. Por quê? Porque a gente tem diversos barramentos envolvendo um produto. Se a gente pensa apenas como, olha, eu quero crescer, eu só quero aumentar o número de seguidores, eu só quero aumentar o número de tráfego, eu só quero aumentar a quantidade de qualquer coisa, de qualquer grandeza envolvendo o produto, você corre um sério risco de estar desgovernando aquilo que você está trabalhando. Então, o gerente de expansão é um profissional que tem que ser bem honesto em relação àquilo que está sendo mostrado. Porque se você não tem a sinceridade, a honestidade e a ética também, né, para poder trabalhar com o produto, você vai estar enganando a si mesmo, enganando a empresa que você trabalha e enganando o cliente. Então, o mascaramento é o maior inimigo do gerente de expansão. Por quê? Porque você precisa trabalhar com dados reais, você precisa trabalhar com quantitativos verdadeiros, porque senão você vai estragar o seu modelo de expansão, porque você não vai conseguir analisar, você vai comprometer aquela sensação, o sentir do produto, certo? Então tomar muito cuidado com isso. Mascaramento é o maior inimigo do gerente de expansão. Se você aposta em quantitativo de seguidor que é falso, que não é verdadeiro, você está sabotando sua campanha de expansão. Se você está realizando compra de backlinks e links online oriundos de qualquer lugar, você está sabotando a sua expansão. Tudo que você for trabalhar que não for verdadeiro, você vai estar atrapalhando a sua gerência de expansão. Crescer com solidez e consciência é o melhor tipo de crescimento. O que é isso? Novamente, saber sentir como que as coisas estão crescendo. As pessoas muitas vezes têm uma ideia fixada em eu quero crescer, eu quero ficar maior, eu quero ter mais acesso. Isso aí não é legal. O profissional ele tem que ser consciente e ver e visualizar o que está acontecendo. Por mais que isso muitas vezes esteja atrelado com o tempo e com o resultado, você não pode ceder à tentação. Você tem que realmente, você tem que esperar para... Você vai começar a ver efetividade das coisas a partir do momento que você faz elas em pequena escala, sente como que é esse crescimento e vê a efetividade das campanhas que você for fazer ou qualquer outro tipo de operação de expansão. Crescer é menos complexo e mais inteligente, e os fluxos têm consequências positivas e negativas. O que isso quer dizer? A complexidade em termos de código, vamos assim dizer, em relação à expansão, são códigos mais simples do que os códigos que foram utilizados ou que vão ser utilizados ainda para criar o próprio produto. Então é a mesma coisa de você, uma analogia, nascer dói mais do que crescer. Nunca vi uma criança nascer rindo, toda criança nasce chorando, porque aquilo é um momento de dor, né? É um momento mais complicado, um momento mais crítico. Se a criança não nasce, não tem vida, né? Então, nascer é doloroso, mas crescer, a gente cresce com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade a partir do momento que a gente tem maturidade. E se a gente tem maturidade aqui, é a gente ter consciência de que a gente tem que crescer da forma correta. A gente dá um passo maior do que a gente suporta, é a pior tática que você pode ter. Na verdade, não é uma tática, isso é uma sabotagem do projeto. Você não pode comprometer a sua área profissional fazendo isso.
beleza? Então, crescer é menos complexo e é muito mais sobre inteligência do que complexidade. Porque a inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, esperteza é outra. Se a gente utiliza a inteligência para crescer, a gente consegue ter crescimentos melhores, menos complexos e ter resultados legais. E esses resultados legais a gente precisa acompanhar eles e é por isso que a gente tem que estar atento ao Word, Growth e KPI, embora isso seja mais responsabilidade do gerente de produto. Então aqui são apresentados diversos modelos de expansão. Dentre esses modelos de expansões que vão ser explicados aqui, tem expansão de mídia, expansão por acionamento, expansão por engajamento, por compartilhamento, por book, por marketing, por range de plataforma, por range de internacionalização e por Search Engine Optimization. Começando aqui, antes de explicar esses modelos de expansões um por um, a gente tem que entender a lógica que é muito utilizada na parte de programação e desenvolvimento, que é a lógica de one-to-one e one-to-many, ou seja, a relação que acontece desde o banco de dados, ela já acontece na relação de um para um e de um para vários. Existe um princípio no desenvolvimento chamado de responsabilidade única, no qual é encarregado cada entidade e relacionamento para resolver um tipo de operação só. Isso faz com que o código fique mais modular, consistente e que ele execute com melhor fluidez, bem como fique mais organizado para que a legibilidade aconteça no momento do desenvolvimento com outras pessoas integradas na equipe, se for uma equipe no caso, né? Embora aqui o ReadTime.pro tenha sido um desenvolvimento solo, um desenvolvimento individual, isso é muito mais atípico. Geralmente no mercado a gente tem equipes trabalhando e para essas equipes trabalharem tem que se entender princípios de, olha, como que esse código funciona e como que se expande esse código. Mas a expansão aqui, novamente, é expansão do produto, expansão da parte digital. Isso abrange muito mais do que o marketing e isso vai ser explicado aqui. Então a gente tem que estar atento a fatores de multiplicação. A gente tem que entender que fatores de expansão são fatores de multiplicação. Você expande a partir do momento que você aprende a multiplicar as coisas. Então vamos lá. Relações e movimento. Existem diversas relações em relação ao site. Essa bolinha aqui, vamos considerar que é o site, essa bolinha no centro, certo? Isso aqui é o produto que foi startado. O alinhamento é a forma com que as pessoas estão sendo atraídas a ter um ponto central. Ou seja, isso são os links de entrada. Aquelas movimentações que fazem com que as pessoas entrem no site. Nós temos algoritmos de dispersão, ou seja, está sendo expelido, está sendo jogado para fora. E quando a gente joga para fora, a gente pode considerar, por exemplo, campanhas do Twitter. Isso está saindo do site e está indo para fora, está indo para o Twitter. Ou a gente pode considerar os links externos, a relação entre links internos e links externos. Os links que estão dentro do site estão mandando para fora ou os links estão mandando para dentro do site. A relação pode ser do site em relação ao próprio site, quanto pode ser também de clientes, usuários fora do site, entrando no site, assim como pode ser o site também mandando para fora algum tipo de informação. E também tem outras relações de integração, e essas estruturas elas podem ser tanto padronizadas quanto fora de um determinado padrão. Então a dispersão aqui pode não ser a mesma, né, em padrão, se a gente estiver utilizando redes sociais diferentes, por exemplo. Então, nem sempre isso aqui vai ter quantitativos iguais. E é essa que é a parte do sentir o produto. Se isso aqui for uma rede social, isso aqui for outra, isso aqui for outra, isso está havendo dispersão para todas as três redes sociais. Mas uma rede social aqui, provavelmente, a dispersão vai estar trazendo mais resultado. Porém, se a pessoa ela volta para o site, isso aí já acontece um outro tipo de relação. É uma relação que
a gente manda alguém para o Instagram, essa pessoa saiu do Instagram, foi lá para o Facebook. E essa pessoa voltou aqui para o site através do Facebook. Veja que a relação entre as entidades aqui, em relação às plataformas que está sendo divulgada, em relação àquilo que está interagindo com a central, que é o site, ela está acontecendo em um background. E quanto mais você conseguir visualizar isso quantitativamente, você conseguir rastrear onde que uma pessoa está indo, de onde que ela veio, para onde que ela foi, melhores são os seus resultados no que tange a expansão. Então, expansão está intimamente relacionado com o entendimento, o conhecimento, você saber realmente, de fato, onde que os dados estão. Legal? Isso aqui também tem muito a ver com árvores e balanceamento. Esqueci de escrever um balanceamento aqui, ó. E grafos, certo? Grafos são árvores, né? São árvores que podem ser árvores AVL, tem um balanceamento dessas árvores, mas aqui a gente tem um pouco do conceito de grafos também, porque a gente está vendo como que é o comportamento em relação a uma ramificação principal, que é a ramificação que está centralizada aqui, que é o próprio site que foi startado. O primeiro modelo de expansão que vai ser explicado aqui é a expansão de mídia. Se um site ou uma página possui, vamos colocar aí uma página, e essa página tem um vídeo, uma foto, uma documentação de texto e uma música ou necessariamente um texto transcrito para áudio, vamos assim dizer. Então quer dizer que uma página ela possui 4 tipos de mídia, e esses 4 tipos de mídia, vídeos do YouTube, vídeos online, eles são indexados. Áudio também é indexado, traz acessibilidade. Conteúdo de texto, se tem conteúdo de texto, o site é melhor visto online. Se tem imagem, existe uma interação muito melhor com o usuário. Sem contar que no compartilhamento, essas imagens podem sair também. Então, se a gente tem uma página aqui, essa uma página está gerando 4 conteúdos que nos auxiliam em 4 estágios, em 4 camadas diferentes. Se eu tenho 2 páginas e cada página também possui 4 tipos de mídia, isso passou para 8. Se nós possuímos 3, isso já passou para 12. Se a gente possui 30 páginas, isso já passou para 120. É muito diferente quando a gente consegue perceber que os fatores de multiplicação alteram de acordo com que cada coisa que a gente coloca no site, seja de mídia ou outro tipo de operação de expansão, é fator multiplicador. Então, expansão de mídia envolve isso. Você conseguir gerar esses tipos de conteúdo, você conseguir colocar e inserir esses tipos de conteúdo juntamente com a startup, juntamente com o produto que foi iniciado. Depois a gente tem expansão de acionamento. Expansão de acionamento foi um dos principais fatores que fez com que o Facebook tivesse o boom que teve de mercado. Por quê? O fator de acionamento envolve o usuário estar trabalhando. Quando o usuário cria um perfil, essa tarefa de criar o perfil ela não está a cargo do servidor, não está a cargo da equipe de desenvolvimento, está a cargo especificamente do usuário. E tem muito mais usuários para entrar num site do que uma equipe de desenvolvimento. Tem muito mais usuário para trabalhar em cima do produto, para fazer ações em cima do produto, do que qualquer empresa, certo? Então, não importa se a empresa tem 50, 400, 1000 colaboradores, provavelmente você vai ter mais de 1000 acessos no site por mês. Então, se você vai ter mais de 1000 acessos no site por mês, imagine a força que possui 1000 usuários. Então, você tem que se questionar, o que é gerado quando o usuário acessa o site? O usuário está entrando no site aqui e ele está pedindo para fazer um report. Na hora que ele pede para fazer um report, esse report que está sendo feito, esse relatório que está sendo feito, está sendo gerado aqui 4 tipos de mídia. Está sendo gerado um relatório, que é uma imagem, eu já estou trabalhando com a mídia. Já está sendo gerado outro relatório aqui,
já está sendo gerado uma imagem visual aqui e está sendo gerado aqui diversas tags. E se cada tag dessa aqui for um link, já foram gerados mais de 10, 15, 20 links aqui somente neste ponto. Então, olha só, o que fez a geração disso aqui não fui eu porque fui eu que acessei aqui agora e realizei a ação. Mas quem vai fazer isso são os usuários. Então, o que está acontecendo nesse momento é a expansão por acionamento. Quem está trabalhando é o usuário, quem está fazendo é ele, quem está gerando é ele. Então, quantas vezes isso é gerado? O que é gerado pelo usuário? O que alimenta esse motor? O que alimenta esse motor é o usuário. E o que mais que alimenta esse motor? O código, porque o código ali é o que possibilita o usuário utilizar o motor. Então, o que é um motor? Motor é o usuário, motor é o código, motor é a funcionalidade, motor é tudo aquilo que envolve movimento, tudo aquilo que pode ser acionado. Botão é motor. Existe um negócio chamado motor de busca. Por quê? Porque aquilo ali é algo que você tem que entrar, depois acionar e um motor entrar em funcionamento. Então a gente precisa pensar da mesma forma, com a mesma analogia. Um motor envolve o quê? Gasolina. Um motor envolve álcool. Um motor envolve uma pessoa acionando um pedal para acelerar ou para frear. Então, a gente tem aqui um grande potencial a partir do momento que... Qual que é o modelo de expansão aqui? É 1 para N. É uma pessoa ou várias pessoas que podem fazer esse acionamento. Então, já está tendo alguma coisa no site ali que é um modelo de acionamento e expansão por motor. Né? O motor está funcionando. Depois a gente passa para expansão por engajamento. A expansão por engajamento envolve você identificar o usuário e a relação dele em relação ao seu site. O usuário, como que ele chega no site? Como que é o comportamento? Ele está vindo através de mídia social? Ele está vindo através de motor de busca? Ele está chegando através de uma notícia de jornal? Ele está chegando através de um e-mail? Como que ele fica no site? O site possui paginação? Ele tem navegabilidade? Ele passa para outra página? Ele vai? Ele volta? Ele sai para uma mídia social? Ele entra como? Como que ele volta para o site? Ele entrou no site, utilizou o serviço, ele vai sair. Por que ele vai voltar? Ele vai voltar porque o serviço é útil? Ele vai utilizar uma vez, ele vai utilizar 2, 3, 4, quantas vezes ele quiser? Se ele tiver que utilizar muito, ele vai ter que pagar ou isso é gratuito? Tudo isso são perguntas que a gente tem que se fazer em relação ao engajamento, porque a partir do momento que a gente consegue ver isso, a gente consegue perceber que o usuário, no momento do engajamento também, ele tanto é um motor e acionamentos que estão sendo feitos, quanto é também uma user interface que faz isso e uma user experience. Porque a experiência do usuário aqui é que vai definir o tipo de engajamento que ele tem. Quanto mais satisfatória, maior vai ser o engajamento, maior vai ser o movimento, maior vai ser a capacidade dele de ir e vir e ficar. Então a gente tem que pensar como que o usuário chega, como que ele fica no site, como que ele sai. Ele sai do site, ele vai para outro site, ele sai do site e vai para uma rede social para compartilhar, ele sai do site satisfeito, ele desliga o site e vai fazer outra coisa. Como que ele sai desse site? Como que ele volta também, né? Já foi explicado aí também que a gente tem que ter motivos para voltar. Então, quanto mais encantado e gostando do serviço que foi startado, maior a possibilidade de volta desse cliente. Como que ele fala sobre o produto? Existem mídias sociais e, a partir do momento que uma pessoa sai da utilização do serviço, usou o que é funcional, essa pessoa ela vai falar sobre aquilo. Se ela fala bem, é óbvio que a gente tem um retorno legal. Se ela fala mal, a gente tem que utilizar essas críticas para estar fazendo o melhoramento do produto. Com quem e onde ele fala sobre esse produto? É como eu disse, se uma pessoa entra no Twitter e fala sobre o produto, e esse produto não é um produto visual, é uma coisa. Se uma pessoa entra no Instagram
e fala sobre um produto e esse produto é visual, isso é outra coisa. Então, o local onde está sendo dito sobre o produto também diz muito sobre ele. Então, esses são os fatores de engajamento. Depois, a gente passa por expansão de compartilhamento. Compartilhamento, a gente tem as redes sociais. Só que quando a gente fala de compartilhamento, esse compartilhamento tem as redes sociais e e-mail. Mas pouco se fala sobre a middleware que acontece neste momento. Porque o compartilhamento não é somente o acionamento de um botão. Se você acionou um botão e foi para o WhatsApp e esse WhatsApp iniciou a conversa com algum texto, isso é completamente diferente de você simplesmente mandar o usuário para o WhatsApp de alguém e nesse WhatsApp ter que iniciar uma conversa, ter que iniciar um assunto. Se eu possuo uma página que é de suporte e eu tenho um botão e esse botão é de compartilhamento ou de vinculação com o WhatsApp e no suporte do WhatsApp essa conversa já inicia: olá, eu vim através do site, desejo atendimento de suporte. Isso é diferente de um atendimento genérico que você não sabe e não faz a menor ideia de que ramificação que veio aquele usuário. Se ele está na página inicial ou então numa página que foi feita de relatório e quer mandar o relatório via WhatsApp, o relatório dele não é de suporte, o relatório dele o WhatsApp dele, para onde ele vai ser enviado no WhatsApp, não é de suporte. É um WhatsApp que ele quer enviar um conteúdo. Então são operações diferentes. O engajamento e acionamento e movimento através de compartilhamento, ele, em termos de código, é feito de uma forma muito mais expressiva, porque tem como controlar isso aqui através de código. Então, a imagem que é gerada por Instagram é de um tamanho diferente da imagem que é gerada por Pinterest. É diferente de mandar um e-mail para alguém com conteúdo, um e-mail seco, somente texto, e enviar um texto com conteúdo de imagem e com um design profissional. O Twitter, mesma coisa. O tamanho do texto do Twitter não é o texto completo do site. Então precisa ser definido esse range. Eu estou compartilhando via Twitter, então eu preciso que o meu site saia de lá apenas com uma quantidade tal de caracteres, porque senão vai estar fazendo um compartilhamento falho. E se a gente falha, não é legal. Aí existe a expansão por bulk. Bulk, operações de bulk que envolvem operações de massa, operações que envolvem um grande quantitativo de pessoas, né? Um grande quantitativo de requests, de requisições, de postagens. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse ponto aqui. Por quê? Porque a gente tem que voltar lá no início da aula. A gente tem que voltar... no início do treinamento já foi falado. Quais são as coisas que são mais importantes em relação ao gerente de expansão? É o entendimento de que a gente não pode, no ditado popular, meter o pé pelas mãos. Não adianta você contratar uma operação de bulk e você ter lá possibilidade de mandar 10 mil postagens no Instagram, ou 10 mil postagens no Twitter, ou 10 mil postagens no Facebook, porque você está pagando por um desenvolvimento ali apenas de acionamento daquilo e está pagando pela consumação de 10 mil requisições de API, está pagando o valor de, vamos colocar aí, $25. $25 a gente pode mandar 10 mil postagens no Twitter. É muito barato? É muito barato, mas tem o custo, obviamente, de desenvolvimento. Então a gente tem que prestar atenção em questões de performance, a gente tem que prestar atenção em questões de custo e do benefício. Adianta eu fazer 10 mil postagens que são horríveis no Twitter? Não, isso é dinheiro jogado fora. Adianta eu ter 10 mil postagens no Twitter e eu ter uma chegada de 100 mil usuários no meu site, o meu site cair durante o dia e durante o mês todo eu ter minha operação comprometida porque meu servidor não suporta 100 mil requisições ao mesmo tempo? Não. Então, se você vai fazer operações em massa,
você tem que ter sabedoria para lidar com isso. Tem que pensar na performance, tem que pensar nos custos e no benefício que está sendo levado para o cliente, o que está sendo entregue. Então, tomar muito cuidado. Isso aqui pode ser um mar de rosas ou isso aqui pode ser o maior desastre que você pode fazer dentro de uma startup. Só faz operação de bulk, de API, se realmente tiver consciência de uma entrega de qualidade de material que você está fazendo. E também de custo, e que isso vai ter capacidade de receber esse quantitativo de retorno. Expansão por marketing aqui, eu não vou entrar em detalhes. Existe um outro treinamento de marketing muito extenso, que são 20 pilares avassaladores e 100 ramificações de marketing. Procura lá no canal do TI Aplicada e você vai ter aí essa abordagem. Quem está iniciando essa aula aqui hoje, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Jean Carlos, sou profissional de TI já há mais de uma década e desenvolvi aí o RealTime Pro, e essa aula aqui é uma aula que o marketing não vai ser explicado, nesse treinamento aqui o marketing não vai ser explicado porque já tem um outro treinamento específico para isso. Mas é a mesma coisa também, expansão por marketing, a gente tem que entender que o tipo de marketing que está envolvido tem 100 sub-ramificações de 20 pilares. Então, 20 pilares aqui já são 20 tipos diferentes de marketing. Essas 100 ramificações são 100 tipos de marketing diferentes. Tem que ver e saber sentir o que vale a pena fazer. Porque o negócio não é chegar e fazer 100 ações de marketing e operações. Se você não tem controle organizacional sobre o produto, sobre a empresa que você trabalha, sobre a equipe que você está trabalhando, você vai comprometer as coisas. Então tem que ter muita responsabilidade para trabalhar autoconhecimento de como que você está no contexto, o que você sabe, o que você entende, o que você precisa estudar mais, o que está na sua jurisprudência, o que não está, e o que vale a pena fazer, e trabalha também com amostragens. Você comprou um book de 10 mil APIs lá de requisições, não vá lançar 10 mil de uma vez, lança 100, lança 500, organiza cronologicamente isso, pede para mandar 100 postagens, depois de uma hora mandar mais 100, o dia tem 24 horas, você pode mandar ali 2.400 num dia, e às vezes não comprometer o seu servidor. Então o negócio é mais inteligência do que complexidade. Sabedoria do que pressa, calma do que ignorância, beleza? Sem controle é irresponsável, isso aí que eu acabei de falar. E isso aqui eu acho que é um tópico que se faz necessário dizer que campanha é campanha. Então, um profissional de marketing, um profissional que ele tem que saber que, olha, uma campanha é algo diferente de eu simplesmente fazer social media, ou simplesmente, olha, eu estou fazendo uma postagem. Postagem não é campanha. Campanha é o quê? Olha, a equipe de marketing juntou, falou assim, olha, está tendo uma sazonalidade, nós vamos fazer uma campanha voltada para o Natal, voltada para a Páscoa, nós iremos iniciar isso no dia tal, nós iremos terminar isso no dia tal, nós teremos um orçamento gasto aqui que não é de uma vez, vai gastar tanto de hora em hora, de dia em dia, vai ter tantos acessos aqui, o atendimento do suporte da empresa que suporta no back-office atender tantas pessoas, dessas pessoas vai haver tantos fechamentos, vai haver tantos call to action no final do funil, enfim, campanha é campanha. Campanha não é algo que você faz de qualquer forma, não é postagens. Campanha é campanha, é planejamento. Uma modelo vai fazer uma campanha, imagina. Ela não simplesmente sai da casa dela com qualquer vestido, com qualquer vestimenta e faz a campanha. Isso aí é desperdício. Campanha é mais inteligência do que complexidade, do que esforço. Se uma campanha é bem feita, ela tem resultado. Quer saber mais sobre marketing? Estude os 20 pilares avassaladores e assim sub-ramificações do treinamento aí que está disponível no canal.
Aí nós possuímos também a expansão por range de plataforma. O projeto foi startado no ReadyTime Pro, foi startado na web. E tem como fazer, obviamente, uma expansão, aumentar o range, fazendo um aplicativo para Android e um aplicativo para iOS. Então, a gente passa a ter o quê? O market share é muito grande no mobile. A partir do momento que um site passa para o mobile, duas coisas que são importantes serem analisadas. O tipo de movimentação que foi feita para sair da web para Android ou para iOS e também o tipo de forma que foi passada. Essa forma pode ser nativa, ou seja, o aplicativo foi feito todo de novo, toda uma programação para Android. O aplicativo pode ser híbrido, ou seja, ele funciona com partes aqui que são móveis, tecnologia móvel e tecnologia web. Ele pode ser convertido, ou seja, ele pode ser utilizado um algoritmo que pega esse código que está na web aqui e converte ele para funcionar em iOS e funcionar em Android. Isso envolve o quê? Custo. Isso é bem mais barato, mas a performance é muito comprometida. Geralmente o tamanho dessas conversões elas ficam muito grandes e também o desempenho fica a desejar. E a questão de renderização. Renderização é o quê? É um aplicativo que utiliza recursos como WebView, por exemplo. É apenas um trecho pequeno de código que funciona como um aplicativo. Na hora que a pessoa abre esse aplicativo, o que está acontecendo é apenas abrir o site web. Ou seja, o aplicativo não é um aplicativo, é apenas um facilitador de acesso. Isso que é apenas renderizar uma página web. Porque na verdade o aplicativo é a página web do mesmo jeito, não muda nada. O que está mudando aqui é o acionamento. E o que faz isso são as web views. E as web views, a gente tem que pensar também que o produto aqui é um produto que depende de dados, ou seja, ele depende da internet. Se você consegue fazer um aplicativo que não precisa da internet, pelo menos em uma parte, ou então precisa para fazer a sincronização de dados, isso aí também está aumentando o seu range. O market share aqui, não é essa multiplicação necessariamente, mas a quantidade de pessoas que têm acesso web, se a gente está ampliando isso para Android e para iOS, a gente está multiplicando por 3 a quantidade de pessoas que a gente está alcançando. Tudo isso que a gente viu até agora aqui é o que? Fatores de multiplicação. E são muitas multiplicações que já estão acontecendo desde o terceiro slide. A gente está multiplicando, e aí você consegue entender por que a gente precisa entender a relação dessas multiplicações. O que está conectando com o que? O que está indo, o que está saindo do estático, ou seja, isso é dinâmico, isso tem movimento. Mas quando isso tem movimento, de alguma forma isso está tendo relações. E essas relações é o que faz a gente ter proveito em relação a algoritmos de alinhamento, proximidade e dispersão. Porque se você tem a possibilidade de rastrear isso, identificar isso, você já pode mandar a sugestão para a pessoa da forma específica para ela. A sugestão que é enviada no Twitter, no Facebook ou qualquer rede social são de pessoas próximas e de pessoas próximas das pessoas que são próximas a você. Isso é a inteligência de saber pegar a expansão depois que ela aconteceu, juntar as pessoas. Essa é a tecnologia que inovou também o Facebook. Por quê? Porque é saber relacionar saber das relações da expansão. Isso é o quê? Entendimento, sabedoria, consciência do fator de crescimento. Não somente cresceu, viu e entendeu e sabe como é que cresceu e o que cresceu. E aí consegue ter um proveito muito melhor. Se isso não acontece, Facebook não era o que é hoje. Twitter também não era o que é hoje. Não haveria sugestões realmente plausíveis, assuntos totalmente desconexos e a plataforma da rede social perderia o sentido, que são grupos e a forma de relacionamento entre estes.
E aí a gente passa também para a expansão por internacionalização. Essa aqui particularmente é para realmente fazer um boom em relação ao produto. Porque o Brasil, mais especificamente, o Brasil tem na verdade são 230 milhões de pessoas mais ou menos, 220, 240 milhões de pessoas. E o idioma falado no Brasil é o português. Se o site possui internacionalização utilizando o método I18N, o site passa a atingir ranges consideráveis. Vamos parar para pensar aqui, ó. Na China possui 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Na Índia já possui 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E inglês é um dos idiomas mais falados do mundo. Se você consegue abranger esses 3 idiomas, além do português, o produto passa a ter um alcance de 200 milhões de pessoas. Na verdade não são 200 milhões, né? Porque não é todo mundo que sabe ler, tem crianças também, o público-alvo não é na totalidade, mas ainda assim é muita gente que já está sendo atingida aqui de possibilidade, né? Passa para ser 4 bilhões. Supermercado, supermercado, supermercado. Se o produto atinge isso aqui, nós estamos falando de 5 vezes 4, são 20 vezes mais range. Imagina 20 vezes mais range misturado com mais 3 vezes de range aqui, misturado com mais range saindo, expansão saindo com marketing, mais operações de massa. Você começa a perceber que, olha, o negócio não é realmente crescer, o negócio é entendimento de quanto por cento está crescendo. Atenção ao growth, atenção ao word. O negócio não é apenas crescer o valor. Você pode ter, né, obviamente, o valor patrimonial tem o seu valor. Se você quiser vender o produto, é uma coisa, né? Se você tem mais acesso, você tem mais monetização, mas você não pode comprometer o operacional, beleza? E coisas que também interferem aqui, tem que ter atenção em relação à internacionalização, é o que? O Search Engine Optimization correto. Se a página está em outro idioma, isso tem que estar especificado na página, no código. O código ele é diferente, o código é diferente em estrutura. Além disso, tem que ter atenção à preservação da regionalidade. Se você está lidando com outros países, você tem que, no mínimo, estudar culturalmente o que tem nesses países. O que acontece na Índia, o que acontece na China, o que acontece em países de origem que utilizam o idioma inglês. Por quê? Tem particularidades que, se você chegar no Japão, uma pessoa lê o gibi ao contrário, ele lê de trás para frente. Se você tem um produto que é um texto, imagina você apresentar esse texto na ordem que não é a ordem comum que alguém lê em um determinado país. Isso é fracasso de campanha. Se você chegar no idioma árabe, a conotação do texto não é de esquerda para direita, é de direita para esquerda. Particularidade regional. Vai trabalhar com o mercado árabe, mercado que envolve muito valor financeiro, né? Todo mundo conhece a fama de Dubai, conhece a fama dos árabes também. Então, Índia, grau de instrução da China, grau de instrução de pessoas que sabem idioma inglês. Qual a porcentagem do Brasil que fala inglês? 5%. O Read Time Pro é um site em inglês. É um site em inglês porque já comecei pensando num modelo de internacionalização. Sou brasileiro, mas meu produto aqui eu tenho que pensar em relação a um quantitativo de movimento, né? Tudo isso aqui que foi explicado até agora são coisas que estão interferindo no tráfego. Então a gente tem que pensar nisso aqui, né? Preservação da regionalidade e identificação da origem de rota. O que é isso? Quando o código é feito para a internacionalização, é feito a identificação ou da hora local ou da localização do usuário que está acessando. Então o site é o mesmo, mas se a pessoa que está tendo acesso aqui veio da China,
ela não precisa entrar no site e clicar no idioma chinês para ver o site em chinês, em mandarim, né? Em chinês simplificado, em chinês tradicional. Se a pessoa chegou através da Índia, ela não precisa clicar na bandeira da Índia para poder traduzir o site. Obviamente que pode ter essa funcionalidade, é plausível que se tenha. Mas, se já é identificado a rota que essa pessoa veio, ou que é a localização dela, seja por tempo, horário local, e já é entregue isso aqui, você já está encurtando um link, você já está trazendo uma comodidade de um entendimento que é assimilado na cabeça, na mente do usuário, que o quê? Olha, esse site aqui ele já é no meu idioma. Isso tem uma força muito grande. Legal? Extremamente multiplicador, fator de internacionalização. Expansão por Search Engine Optimization. Esses fatores aqui são fatores que implicam diretamente nos resultados de expansão de um site em relação ao mecanismo de busca. Um site não tem tráfego originário fora de rede social se não é de mecanismo de busca, ou então jornal, né, ou mídia física. Então, sitemaps é algo que interfere. Quanto mais páginas que estão no sitemaps, mais páginas são identificadas. Quanto mais páginas com JSON, LD ou outros tipos estruturados de metadados ajudam também na identificação. O score do Google Page Insights, ou então IOSearch, IOCell, né? Diversas redes de análise de performance de Search Engine Optimization, ter um score maior aumenta suas possibilidades, bem como mostra para você qual o grau de acessibilidade que está o site ou produto e assim sucessivamente. Performance, site pesado não tem serventia em relação a range. As pessoas precisam de coisas rápidas. Por mais que a internet seja boa no local onde você vive, onde você mora, essa internet nem sempre ela é boa em outros locais. E outros locais tem que se considerar qual que é a internet da China, qual que é a internet da Índia. Já são padrões completamente diferentes. A implementação de 5G, que é tecnologia móvel com alta velocidade de dados no telefone, já está implicando o quê? Na expansão mobile, já está implicando na expansão do Android e iOS. Se a gente já estiver pensando nessas questões de performance já no início, a gente tem muito menos trabalho depois de ter que ter um retrabalho em consertar questões de performance de um produto digital. Thumbnail, as miniaturas de um site, ter imagem de cada página e o que acontece nesse pré-processamento de imagem ali antes do compartilhamento é algo que implica o thumbnail, implica no Search Engine Optimization e implica também na questão do índice de compartilhamento. E os quantitativos também importam, né? São fatores, tudo isso aqui são fatores de multiplicação que estão relacionados com a indexação. Então, olha só aqui, no Google, o valor patrimonial do site também tem a ver com a quantidade de páginas que estavam no Google, né? Que estão no Google. Se tem 10 mil páginas no Google, se foram gerados 10 mil relatórios, páginas de relatórios, isso tem um valor. Se tem 2.160 páginas no Yahoo, 2.160 no Bing, também implica no valor patrimonial do produto, também implica na taxa de aquisição de usuário, também implica nos motores de busca estarem direcionando essa pessoa para o site. Quantidade de backlinks. Já foi gerado aqui quantos links que possui esse site aqui. Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 12 numa página. Todas as páginas possuem esses 12 links. Então, se tem outra página, são mais 12 links. Então, só aí já foram 24 links. Olha a quantidade de link que pode ser gerado em cada página. Também tem que ficar atento à questão da proporção, porque essa proporção implica muito em algumas pontuações e alguns scores, correto? E aqui a questão das redes sociais. Está aqui o Facebook, mas considere também e-mail, WhatsApp, Instagram, Twitter ou qualquer mídia que você acha que vale a pena implementar no seu produto. Beleza?
Então, esse foi o treinamento de hoje, espero que você tenha gostado, um pouco extenso, mas o principal mesmo é entender que o negócio não é crescer. Entenda que o gerente de expansão é alguém que é sábio em relação ao controle desse crescimento. Não comprometa a startup que você trabalha, a empresa de tecnologia ou qualquer tipo de empreendimento que você trabalha e trabalhe com marketing sem responsabilidade ou trabalhe com gerenciamento de expansão sem responsabilidade. Observe o máximo que você puder de informações para você não esquecer de nenhum detalhe, porque é muito chato e constrangedor você comprometer um produto porque você não sabe o quantitativo de pessoas, largura de banda, quantidade de acesso que pode dar, se o banco de dados suporta isso. Converse com o gerente de produto, converse com a equipe, tenha ciência em torno das coisas, que as coisas vão ficar muito melhores. E aí você com certeza vai começar a ver que esse cenário aqui muda à medida que é implementado cada modelo de expansão. Beleza? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.